Sejam bem-vindos. Aqui é professor Nelson Gonfinetti. Eu sou endocrinologista e eu tenho a honra de estar estar presente pela Unilink, dando seguimento ao comentário de alguns temas de importância, respondendo algumas questões pertinentes a provas de especialidade, provas de título. E o tema de hoje, o tema de agora, diz respeito à remodelação e formação óssea. Bem, o que é isso? Esse termo diz respeito a uma situação onde a gente tem sempre a ideia de que osso é um tecido inerte, um tecido calcificado e não se modifica, mas não é verdade. Na verdade, o que a gente tem em osso, no tecido ósseo, é uma remodelação, que é um processo contínuo no qual o osso maduro, ele é removido, num processo que se chama reabsorção óssea, e um tecido é formado, e isso é chamado de ossificação. Então esses processos controlam o formato e a substituição óssea, e eles são importantes porque nos dão o grau de proteção que o osso necessita. Por exemplo, nos casos de fratura, há necessidade de uma cicatrização. Se a gente não tivesse remodelação do osso, o osso nunca seria calcificado. Então, as fraturas não seriam curadas a menos que a gente tenha esse processo de remodelação. Uma outra importância diz respeito a microlesões, eh, que ocorrem normalmente na vida nossa adulta, né? Algumas doenças, por exemplo, ah, essas microlesões, né, portanto pouco observadas clinicamente, acontecem com mais frequência. Algumas doenças, como a anemia falciforme, se a gente não tivesse remodelação, essas microlesões nunca iriam ser curadas. E eles também respondem à nossa questão mecânica, né, a carga mecânica que cada osso tem. Então, são responsáveis pela proteção, por exemplo, nos casos de obesidade. Se você tem uma carga mecânica muito alta sobre joelhos, sobre coluna, sobre hã, pés, tornozelo, e você não tiver uma remodelação óssea adequada, o osso vai, indiscutivelmente, sofrer lesões de cunho definitivo. Para a gente ter uma ideia, a gente pensa que o osso é inerte. No primeiro ano de vida, 100% do nosso osso, ele é remodelado, ele é reformado, ele é trocado. E a taxa de remodelação óssea do adulto gira em torno de 10% ao ano, portanto é considerável. Mas infelizmente, a partir dos 40 anos de idade, principalmente nas mulheres, há uma perda óssea natural em torno de 1 a 3% do que a gente tem de osso. Se a gente juntar no final da vida, ou no final, perdão, depois de décadas, isso é bastante significativo e se a gente não tiver uma remodelação, a gente não tem um osso saudável. Isso acontece principalmente por causa ou através de uma coordenação importante que a gente tem entre a formação do osso, isso é exemplificado, isso é personificado pelos osteoblastos e pela substituição da remoção do osso antigo pelos osteoclastos. Isso é uma dinâmica, e essa dinâmica não é igual. Então, enquanto que você tem a destruição, a remoção do osso antigo a cada 15 dias pelos osteoclastos, a formação de osso novo pelos osteoblastos acontece a cada 3 meses. Então, a destruição ganha, a menos que a gente tenha como mexer e como manter o nosso osso
saudável. O osso saudável, ele depende então de uma complexa, ação de vários fatores, né, de uma complexa ação envolvendo vários hormônios. Por exemplo, o paratormônio, a vitamina D é um hormônio, tecnicamente falando. O próprio hormônio do crescimento, os hormônios sexuais femininos, principalmente o estrogênio, a calcitonina e algumas citocinas e fatores de transcrições derivados de medula óssea, e aí de maneira negativa, como interleucina 6, as citocinas. Então, você tem também ali, além de manter a saúde óssea, a capacidade de manter o cálcio sérico dentro da normalidade, o que é essencial à vida. Então nós temos cerca de 1 quilo de osso, perdão, 1 quilo de cálcio armazenado, e isso vai ser o suplemento, a necessidade sempre, vamos lembrar isso que é muito importante, cujo objetivo principal é manter o cálcio sérico para as nossas funções biológicas adequadas dentro da normalidade. Partindo dessa premissa inicial, explicatória, nós vamos dar início às questões que vamos comentar. Então, a primeira questão diz o seguinte: o enunciado é que dos fármacos abaixo, qual o que mantém o efeito antiabsortivo após a suspensão do uso prolongado? A. Risedronato. Alternativa B. Etidronato. Alternativa C. O 17-beta-estradiol. Alternativa D. O alendronato. Ou alternativa C. O denosumab. Bem, o tratamento da osteoporose, ela visa a redução do risco de fraturas, porque o importante para nós é não ter fratura. E, secundariamente, aumento da massa óssea. Se eu conseguir não ter fratura e mesmo que tiver uma massa óssea um pouquinho menor, tudo bem do ponto de vista mecânico e biológico. Para tanto, esse tratamento vai se basear nas modificações do estilo de vida, além do uso de medicamentos, né. Mais de 50% do pico da massa óssea é geneticamente determinado, mas fatores ambientais interferem na sua aquisição, principalmente no que diz respeito à nutrição e atividade física. Então, a atividade física é importante em muitos sentidos, inclusive para a nossa saúde óssea. Recomenda-se a realização da atividade física regular, com aporte de cálcio e vitamina D em níveis adequados, além de parar o tabagismo, que eu não conheço nenhum fator médico mais diretamente ocasionado a malefeitos do que o tabagismo. Então, de uma maneira geral, os principais fármacos utilizados são os bisfosfonatos. Eles vêm desde a década de 1980, nato, né? Então, todos os nato, bisfosfonato, a gente tem na questão vários enunciados, eh, eles têm uma ação, eficácia clínica semelhante, eles são mais ou menos iguais em termos de ação final. O grau de eficácia é mais ou menos o mesmo em todos. Eles só diferem na facilidade posológica, na menor, eh, presença de efeitos colaterais, no tempo e a duração da ação. Então todos os nato dessa questão, né, risedronato, etidronato, alendronato, foi o primeiro de todos, tem uma eficácia semelhante, mas tem uma ação desabsortiva, né, eles agem exatamente evitando, eh a desabsorção óssea, do mesmo modo, e tem uma ação que cessa a partir do momento que você para de usar. O beta-estradiol não é um efeito desabsortivo muito importante, anti-reabsortivo, perdão, muito importante,
de maneiras que, como tratamento de osteoporose, ele não tem indicativa na mulher menopausada. A resposta para essa questão é o denosumab. O denosumab faz parte daquele grupo, eh, de agentes biológicos, ele é um anticorpo monoclonal humano, tem uma aplicação subcutânea, ele é injetável, de alto custo, ele não é muito barato, mas ele tem a facilidade de ser utilizado 2 vezes por ano, olha que interessante. Ele tem então, obviamente, um uso prolongado e após a sua suspensão ele fica funcionando por 6 meses. Ele tem também um mecanismo de ação diferenciado, ele ajuda a aumentar a densidade mineral óssea, diminuindo o risco de fraturas em mulheres pós-menopausa e a forma mais comum, que é a forma mais comum da doença, e mesmo em homens osteoporóticos com alto risco de fratura. Hã, ele é comumente utilizado até como rotina, farmacológica, nos casos de prevenção e tratamento, de osteoporose, em homens e mulheres submetidos à ablação hormonal, como, por exemplo, contra o câncer de próstata e contra o câncer de mama. O enunciado é o seguinte: em relação às causas de perda óssea, marque a incorreta. A. Diurético tiazídico. É o que não causa perda óssea. B. Fenobarbital. C. Heparina. D. Trioglitazona. Eu vou recordar farmacologicamente, a endocrinologia utiliza a pioglitazona como um sensibilizador nuclear da insulina, ele age no PPAR gama, ele é uma medicação anti-hiperglicemiante, um pouquinho menos utilizada exatamente porque tem alguns efeitos colaterais. Já vou dar esse spoiler, ele causa perda óssea, então ele é uma alternativa que não deve ser marcada. Glicocorticoide é o campeão em fazer perda óssea, o endocrinologista não é muito adepto, não é muito fã ao uso de glicocorticoide em qualquer situação. Então, lembrando que osso é uma estrutura viva, é uma estrutura com um turnover a vida inteira, mais ou menos de acordo com a fase da nossa vida, mas nós perdemos osso gradualmente. Aos 20 anos a gente perde um pouco, aos 30 começa uma perda maior, de maneira que isso pode ser piorado com o nosso estilo de vida ruim. Então, quais são os fatores que ou condições que levam à piora da osteoporose ou desenvolvimento da osteoporose num risco mais elevado? Principalmente, a gente fica preocupado, desde o começo eu coloquei, sobre a questão da fratura. Então, esse piora da estilo de vida diz respeito ao tabagismo, ao consumo de álcool, ao excesso de peso, à má nutrição, a alguma causa de má absorção, muitas vezes não é, evitável, a ingestão baixa de cálcio e vitamina D, algumas doenças reumáticas inflamatórias, como por exemplo a artrite reumatoide, a campeã, algumas doenças inflamatórias, existem algumas doenças endócrinas que podem causar osteoporose e doenças de medula óssea, não deixando de lembrar que são fatores de piora de perda óssea a idade, sexo feminino, raça e o campeão tabagismo. Vários medicamentos, então, são conhecidos como indutores de osteoporose, eh, ou aumentam o risco de fratura, né, e o campeão, como a gente já falou, são os glicocorticoides. Os diuréticos de alça podem provocar osteoporose ou perda óssea, mas só
os de alça, né, então o tiazídico não causa isso. Alguns anticonvulsivantes, a pioglitazona, os bloqueadores do receptor do estrogênio, os hormônios da tireoide em excesso e a heparina. Portanto, nessa situação, a alternativa incorreta é o A, diurético tiazídico. A quarta questão tem o seguinte enunciado, é um pequeno caso clínico. É uma paciente feminina de 63 anos, com um antecedente de embolia pulmonar, diabetes e hipertensão arterial, e ela apresentou uma fratura de colo de fêmur há 6 meses e foi diagnosticado osteoporose de coluna. Isso é feito, eu vou dar uma um parêntese, através da densitometria óssea. A densitometria óssea é capaz de fazer o comparativo da massa óssea, é um exame extremamente não invasivo, em comparativo com o sexo na idade jovem, né. Então você faz o T-score, que é a diferença da massa óssea para jovens do mesmo sexo. Eu espero que ela seja menor que -1, mas quando ela está acima de -2, é chamado de T-score, eu dou o diagnóstico de osteoporose. Então essa paciente tinha um T-score de coluna lombar de -4,8, uma osteoporose importante, um fêmur, o densitometria de fêmur com T-score -2,9 também, com o diagnóstico de osteoporose. Ela usa metformina, hidroclorotiazida e enalapril. Dentre as medicações abaixo relacionadas, quais ou qual podem ser usadas para o tratamento da osteoporose neste caso? A tipera a te a teriparatida, o cálcio, a vitamina D, o alendronato, o pamidronato ou o haloxifeno. Então eu vou marcar a alternativa correta. Qual pode ser usado? Então todas exceto alendronato, todas exceto o pamidronato, 4 opções podem ser usadas, todas exceto a tiratapida, todas exceto a teriparatida e todas exceto o haloxifeno. Entre todas essas medicações que eu listei, o pamidronato disódico, ele é indicado especialmente nas condições associadas ao aumento de atividade osteoclástica. Por exemplo, a hipercalcemia induzida por tumor. Quando você tem um tumor maligno de mama, próstata, de células escamosas pulmonar, face, lesão maligna de face, de cabeça, pescoço, carcinoma de células renais, algumas, neoplasias hematológicas, principalmente o mieloma múltiplo, eles podem, provocar osteoporose importante e o mecanismo de fisiopatológico e aumento da atividade osteoclástica, provocando reabsorção excessiva e alteração fisiopatológica responsável por hipercalcemia associada ao tumor. Esses tumores que eu listei têm em especial a característica de hipercalcemia. No caso clínico em questão, você tem uma osteoporose relacionada a uma doença crônica, uma série de doenças, mas principalmente o diabetes, pós-menopausa também. Então, o pamidronato, alternativa B, é a resposta certa. Você não deve usar, porque o pamidronato é usado para osteoporose com uma atividade osteoclástica de outras patologias. Então, resposta correta, B de bola. Eu vou terminar este módulo de remodelação óssea com a quinta questão. Entre as causas ou fatores de risco para osteoporose, não se incluem. A gente sempre chama a atenção de observar bem o enunciado. A resposta é não se incluem.
Mastocitose sistêmica, a gente vai, explicar uma por um. Cirurgia de derivação para obesidade grave, em especial o duodenal switch, mas o bypass gástrico também faz. Eu vou só abrir um parêntese, e um spoiler, ah, as cirurgias de derivação, hã, intestinal da bariátrica, dentre elas, o cálcio tem absorção, jejum no alto. Então, quando você exclui essa parte na cirurgia bariátrica, você pode provocar osteoporose importante. Hoje em dia, essa cirurgia, já vou tirando das causas, quase não é mais utilizada. Do adrenal switch, do ponto de vista metabólico, é uma das mais interessantes, por causa da alteração hormonal que ela causa, mas em razão da osteoporose, da péssima absorção de cálcio, quase não se utiliza mais essa cirurgia. Alternativa C, acidose tubular renal. Alternativa D, síndrome de Marfan, eu vou explicar um pouquinho sobre ela. E alternativa E, dieta com baixo teor de proteínas na ausência de desnutrição. Então, não se exclui como risco de osteoporose. Então, osteoporose, enfim, é a doença metabólica, como eu disse, uma das mais comuns, talvez a mais comum doença metabólica que a gente tem, a gente não pode eh, descuidar, e ela causa fragilidade óssea. O grande problema é o risco de fratura. Ela pode atingir todos os ossos, mas como a importância está na fratura, a gente fica de olho nos ossos que têm mais suporte. Então, cabeça de fêmur e coluna lombar são as mais importantes para a gente sempre dar o diagnóstico de osteoporose através da densitometria óssea. Então, osso é um tecido vivo, vou lembrar sempre que é um tecido em constante remodelação, em constante transformação, é uma proteção nossa, e aí você tem, essa capacidade de manter a estrutura, a microarquitetura do nosso osso adequado. No caso da osteoporose, você perde osso, você perde massa óssea, e isso é superior à formação, deixando o osso dia a dia mais frágil. Há diversos tipos dessa osteoporose. Então, as mais comuns são disparadamente, a primeira causa é quando falta o protetor estrogênico na mulher menopausada. Então, a osteoporose pós-menopausa é a mais comum. Eu vou lembrar que os 5 primeiros anos após a menopausa são os críticos para a perda óssea, e é nesse momento que a gente tem que agir. Via de regra, simplesmente o aumento da ingestão de cálcio pode ser suficiente, mas as fraturas podem acontecer no longo prazo, fratura de colo de fêmur, o quadril, que são as mais importantes. A osteoporose senil, aí atinge homem e mulher, né, principalmente pessoas acima dos 70 anos, e se ela está institucionalizada, quer dizer, se ela está acamada, essa chance é muito maior. Então a perda óssea é muito maior nessa situação. E aí a fratura de quadril e de coluna tem igual relevância, quadril sempre é mais importante. A gente tem a máxima, em medicina, que o cuidado na casa do idoso é essencial. Então, se idoso cai, fratura colo de fêmur, isso é uma cascata para piorar a mortalidade desse nosso paciente. Todo o cuidado na estruturação de uma casa de idoso, né, vamos brincar? Nada de tapetinho. A osteoporose secundária, então, é aquela que pode acontecer em decorrência de algumas doenças sistêmicas, a insuficiência renal crônica é a campeã, algumas doenças hematológicas, algumas doenças endócrinas, hipertiroidismo prolongado pode dar osteoporose, síndrome de Cushing pode dar osteoporose, algumas doenças hepáticas também, ou em alguns pacientes com
o uso de alguns medicamentos, já comentei os glicocorticoides. E o último item que eu devo comentar é a síndrome de Marfan. É uma doença, então, que é um dos itens, né? É uma doença hereditária, multissistêmica, também de tecido conjuntivo, com uma transmissão autossômica dominante. E nessa situação, você tem a mutação de um gene que é responsável pela fibrina, que é aquela eh, substância que vai dar elasticidade. E é um indivíduo que então tem uma elasticidade exagerada, ele perde a rigidez e tem mais chance de osteoporose. Mastocitose sistêmica é uma situação onde os mastócitos, né, são um tipo de glóbulo branco que vai aumentar em número e se acumulam nos tecidos, e vários anos de acúmulo se manifestam clinicamente, principalmente no âmbito da ortopedia, com osteoporose, osteopenia, lesões osteolíticas, otoesclerose, pode dar surdez, fraturas patológicas, todos como resultado de osteoporose. A cirurgia bariátrica, então eu já tinha comentado, duodeno proximal, jejum no alto, se a gente exclui isso, no nosso intestino, você tem alta chance de fazer má absorção de cálcio. Então a resposta correta é, entre as causas ou fatores de risco para osteoporose, não se inclui dieta com baixo teor de proteína, porque proteína não diz respeito à formação de cálcio. Eu fico muito feliz de ter comentado essas questões. Termino, termino aqui com um forte abraço a todos os alunos. Até a próxima aula.